presidente Lula participou da cerimônia de posse do economista Márcio Pochmann como presidente do IBGE. Pochmann foi uma escolha pessoal de Lula para comandar a instituição responsável por pesquisas e dados para a realização de políticas públicas. No discurso, Márcio Pochmann disse que pretende recuperar o IBGE. A recuperação do IBGE é urgente e inadiável. Após o vendaval tóxico e destrutível dos anos recentes, não fosse a ação de resistência destemida e valorosa de seu corpo de servidores e colaboradores, com a atuante e consistente ação sindical, respaldadas por forte reconhecimento das esferas esclarecidas da nossa sociedade e amparadas por uma mídia que fez ecoar denúncias sobre os danos promovidos, encontraríamos uma instituição em plena ruína. Ana, quero te ouvir aí, vou pedir licença também para ler um trechinho, porque o Guzzo escreveu um belo artigo sobre a indicação do Márcio Pochmann, que nós lemos aqui um trecho em Oeste Sem Filtro, mas vale sempre resgatar, porque está muito bom. Aspas. Pouca gente neste governo Lula preenche tão bem o perfil do incompetente metido a transformador social quanto o novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E olhem que em matéria de ruindade pura, simples e incurável, Lula conseguiu nomear o primeiro escalão mais horrendo que já se viu na história da República Brasileira. O novo barão da burocracia lulista não entende nada de geografia nem de estatística, embora conheça muito bem o come e dorme desses institutos que vivem de mamar dinheiro público e jamais produzem um parafuso de rosca. Fecha aspas. Para se destacar esse governo nesse campo, realmente precisa ser craque. Exatamente, Augusto. Exatamente. Com 37 ministérios, 37 pastas com parasitas, realmente para se destacar neste desgoverno, você tem que fazer muita força. É trágico, é cômico também, né? Porque nós estamos falando de um ativista que fez parte de um instituto, de uma fundação que organizou o Foro de São Paulo durante muitos anos e agora um ativista que vai colocar as mãos em números, em estatísticas. Então isso é muito preocupante. Agora, o discurso dele cheira naftalina, né? Só faltou as palavras ali estadunidense, imperialismo yankee, parou no tempo. Alexandre, nós falamos aqui da Simone Tebet, né, ministra do Planejamento. Vale lembrar que ela foi simplesmente atropelada na indicação do Pochmann no comando do IBGE, que está sob o guarda-chuva da pasta do Planejamento, coordenada por ela. Confessou que não sabia, confessou que tinha estado com o presidente da República e não tocaram nesse assunto, confessou que seria um desprestígio para o atual presidente. Agora, ouvindo o discurso, ontem fez 78 anos que foi lançado o Animals Farm, do George Orwell. Eu sou um fã do George Orwell porque é uma sátira que é profética ao mesmo tempo. E eu ouvindo esse discurso se enquadraria em qualquer discurso do Animals Farm ou do 1984. É bem soviético o discurso. Agora, para resumir o que o senhor Pochmann vai fazer lá no IBGE é o seguinte: ele vai consertar o termômetro. Ele não vai combater o aquecimento ou o esfriamento. Vai ser um outro termômetro. A Simone Tebet está valendo o que vale uma estatística do Pochmann, né? Nada. Não vale nada. Silvio, quer comentar aí a indicação de Pochmann para o IBGE? O que a gente pode esperar aí do novo censo, das novas políticas públicas aí agora sob o comando de Márcio Pochmann? Absolutamente nada, Paula. Agora, eu queria fazer um brevíssimo comentário sobre a decisão do Toffoli anterior que você citou envolvendo o ex-tesoureiro do PT. Posso? Claro, fica à vontade, Silvio. É porque essa decisão ela é muito mais importante e muito mais simbólica quando a gente fala do assassinato da Operação Lava Jato do que ela parece. Essa é a última bala em um sistema que se chamava Sistema Drozes,
que é onde funcionava a operação estruturada, o Departamento de Operações Estruturadas. Pode chamar de Departamento de Propina da Odebrecht. Então, talvez essa seja a última camada que restava para que o Supremo Tribunal Federal, e todas as canetadas foram feitas pelo ministro Dias Toffoli para anular o rastro da Odebrecht na Lava Jato. É a partir do sistema DROSES que se descobriu, por exemplo, as contas na Suíça, uma das grandes raízes da corrupção descoberta pela Lava Jato. Então essa é a última pá de cal, é a última bala. Por isso que eu gostaria de fazer esse comentário. Aliás, em 2015, quando a Lava Jato explodia, pré-impeachment da Dilma Rousseff, um sujeito que era um gerente ali, terceiro escalão da Petrobras, chamado de Pedro Barusco, ele prestou um depoimento quando foi pego ali com a mão onde não devia, né? E disse o seguinte: olha, eu confesso que eu tenho 100 milhões de dólares, eu devolvo agora para vocês. Naquela época não tinha Pix, se tivesse era mais fácil. Esse dinheiro aqui tá lá escondido. Então era esse caminho aí, tá? E aí alguém pergunta para ele, no caso, se a minha memória não falha agora, foi o próprio ex-juiz Sérgio Moro naquela oitiva, e diz o seguinte: mas quem mandava você fazer essa operação? Era o Renato Duque, que era a ponte do José Dirceu? Quem mandava? E ele falou assim: era o doutor Vacari. Isso existe. Esse arquivo ainda não foi destruído, a oitiva. Era o doutor Vacari. Vacari era o último dos ex-tesoureiros corruptos do PT, que negociava propina chamada de pichuleco. Ele era chamado de pichuleco. Tem até um depoimento do Ricardo Pessoa, da UTC, uma das empreiteiras corruptas, que cita bem a figura do pichuleco, um boneco inflável também representado na Avenida Paulista na época do impeachment. Mas eu só queria fazer esse parêntese e pedir essa licença, Paula, porque é uma decisão importante. Esse é o último tiro que restava na Odebrecht em relação à Lava Jato. Aquela lista de propinas, que a gente tem alguns codinomes na memória e serão eternizados na nossa memória, o Augusto cita com alguma frequência, essa lista de propina, esses HDs, eles foram furados à broca, eles foram destruídos. Quem achar que eu estou exagerando, pode procurar essa imagem na internet.